Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Cássio e na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre frações. Hoje nós veremos como calcular frações de uma quantidade. Vamos ver também equivalência e simplificação de frações. Vamos lá. Como a gente pode calcular frações de uma quantidade? Eu coloquei dois exemplos. Quanto é 1/4 de 200 e 1/5 de 50? Existem dois caminhos que você pode seguir para que você consiga encontrar essa fração dessa quantidade. Mas os dois chegarão na mesma forma. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 1/4 e eu quero calcular 1/4 de 200. Então, basta que eu multiplique a fração pelo número que eu quero achar determinada quantidade. Então, aqui, multiplicação de fração por número natural, você multiplica o número pelo numerador. Então, nós temos que 1 vezes 200 dá 200 dividido por 4. Repete o numerador. Agora, dividindo 200 por 4, nós temos que 1/4 é 50. 1/4 de 200 é igual a 50. Outra maneira que você pode fazer é dividir antes. Se eu sei que eu quero calcular 1/4 de 200, então eu sei que o 200 foi dividido em 4 partes. E eu estou considerando apenas uma. Se eu dividir o 200 em 4 partes, eu terei exatamente o 50. E considerando apenas uma, é o próprio 50. Calculando 1/5 de 50, multiplicando da mesma forma, multiplicando o numerador pelo número natural, nós temos 50 dividido por 5, que dá igual a 10. Se você preferir, você pode fazer da mesma forma que eu disse, você divide antes. O 50 é dividido em 5 partes, então eu tenho que cada parte vale 10. Considerando apenas uma, eu tenho o próprio 10. Ficou claro? Deu para vocês entenderem? É bem intuitivo realmente, basta você multiplicar a fração pelo valor que você quer descobrir o quanto corresponde. Bom, agora vamos ver frações equivalentes e simplificação de frações. Observe essas tabelas abaixo. Agora, vamos supor que essas tabelas são folhas de papel ofício. Essa primeira tabela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Se eu quiser representar em forma de fração as partes pintadas dessa tabela, eu vou ter o seguinte. Ela foi dividida num total de 8 partes e 4 partes estão pintadas. Tranquilo? Segunda figura, eu tenho a figura dividida em duas partes. Então, eu tenho um total de 2 e uma parte pintada. A terceira figura, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, total de 6 e 3 pintadas. 1, 2, 3, 4, um total de 4 na quarta figura e 2 partes estão pintadas, estão sendo consideradas. O que a gente pode observar? Nós temos aqui frações que têm algarismos diferentes, porém elas representam a mesma parte das tabelas. Se você observar, todas as 4 tabelas são do mesmo tamanho. O que nós temos aqui? 4 oitavos, 1 meio, 3 sextos e 2 quartos. Todas essas 4 frações são equivalentes. Por quê? Porque elas representam a mesma parte da tabela. Mesmo que seja representado de forma diferente, se você observar, todas elas representam pintado apenas a metade da tabela. Elas representam a mesma parte. Por isso, elas são chamadas de frações equivalentes. Mesmo que elas tenham algarismos diferentes, elas representam uma mesma quantidade, as mesmas partes da tabela, no caso desse exemplo. Nós podemos obter frações equivalentes multiplicando ou dividindo numerador e denominador por um mesmo número natural.
Agora, o que você tem que observar é que tem que multiplicar ou dividir pelo mesmo número natural. Por exemplo, na primeira fração aqui, nós temos 4 oitavos. Se eu quiser construir uma fração equivalente a multiplicando, posso, por exemplo, multiplicar aqui por 2 e multiplicar aqui também por 2. Então, nós teremos uma fração equivalente. 4 vezes 2 eu terei 8, e 8 vezes 2, 16. Nós temos uma fração equivalente ao 4 oitavos, multiplicando. O segundo exemplo, deixa eu fazer aqui, 3 nonos, eu posso multiplicar, vou multiplicar por 3, vezes 3 e vezes 3. Então, eu tenho que o nosso numerador é 3 vezes 3, que é 9, e 9 vezes 3 dá 27. Essa fração 9/27 é uma fração equivalente a 3 nonos, porque eu multipliquei os dois pelo mesmo número. No outro exemplo aqui, 8 décimos, eu vou fazer essa agora dividindo. Eu vou dividir por 2 e dividir o denominador também por 2. 8 dividido por 2 dá 4 e 10 dividido por 2 dá 5. Agora, o que você pode observar? Se eu quisesse dividir mais uma vez, não existe um número natural que eu consiga dividir o 4 e o 5 e o resultado seja outro número natural, ou outro número inteiro. Ou seja, quando você chegar a esse ponto, você encontra uma fração que é chamada de fração irredutível. Fração irredutível. Ok? É quando a fração você não consegue simplificá-la mais. Ao dividir o numerador, como a gente viu no exemplo acima, ao dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, estamos fazendo a simplificação. Ou seja, obtendo uma fração equivalente, porque se a gente multiplicar ou dividir a fração pelo mesmo número, a gente obtém uma fração equivalente, sendo que ela é mais simples. Exemplo, nós temos aqui 50 centésimos. Se eu dividir os dois números por 10, eu vou ter uma fração que vai ser igual 50 dividido por 10 dá 5 e 100 dividido por 10 dá 10. Aí eu pergunto, será que essa fração já é uma fração irredutível? Ainda não, porque existe um número que eu consigo dividir tanto o 5 quanto o 10 e ter um resultado, um número natural, que é o próprio 5. Se eu divido os dois por 5, aí sim eu encontro uma fração irredutível. 5 dividido por 5 dá 1 e 10 por 5, 2. Aí você chegou até a fração irredutível. Toda vez você é obrigado a chegar até a fração irredutível? Não, você simplifica, a não ser que seja uma questão que peça isso. Você simplifica o máximo que você conseguir. Se você chegar à fração irredutível, ótimo. Se não, também, dependendo da questão, não tem problema. Mas quanto mais você conseguir simplificar, melhor. 60/24. Deixa eu trazer aqui para baixo. 60/24. Eu posso simplificar como um exemplo. Se você perceber, você pode se perguntar assim: como que eu vou descobrir por qual número eu posso simplificar? Se você encontra dois números pares, como nesse exemplo, então, obviamente, os dois números, por serem pares, são divisíveis por 2. Você não precisa simplificar já de cara e encontrar a fração irredutível. Aqui no exemplo, nós 60 dividido por 2, temos 30, e 24 por 2 dá 12. Mais uma vez, dois números pares. Eu vou simplificar por 2 mais uma vez. Aí eu vou ter 15 e 6. Agora eu pergunto para vocês, nós temos ainda dois números pares? Agora não mais, porque o 15 não é par. Então, existe mais algum número que eu possa dividir o 15 e o 6? Sim, existe. O 3. Se eu dividir o 15 por 3 e o 6 por 3, o
15 por 3 dá 5 e 6 por 3 dá 2. E aí sim você chega à fração irredutível do nosso exemplo. Essa fração 60, 24 avos. Essa fração é equivalente a essa, que é equivalente a essa e que é equivalente a essa também. Todas essas quatro são frações equivalentes. Ou seja, se você dividir uma mesma figura, tanto em 24 partes, e você for representar em 12 partes, em 6 e por aí vai, você for representar elas em forma da fração, você terá essas frações representando na figura a mesma quantidade, como a gente viu no exemplo anterior. Fazendo aqui só, esse já foi 15 30 avos. Nós temos um exemplo, você pode se perguntar, não são dois números pares. Então você vai e pensa logo no 3. 15 dá para dividir por 3? Dá. O 30 também, aí você divide. Dividido por 3, dividido por 3. Que nós teremos 15 dividido por 3 dá 5 e 30 por 3 dá 10. Dá para simplificar ainda? Ainda dá. Dessa vez por 5. 5 por 5 dá 1 e 10 por 5 dá 2. Nós chegamos agora à fração irredutível. Ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro para vocês como é que a gente pode encontrar uma fração equivalente, seja dividindo na simplificação, como a gente viu, ou seja, multiplicando para que você encontre uma fração equivalente, mas que eu espero que tenha ficado claro para vocês que frações equivalentes representam o mesmo valor de uma determinada figura, a mesma quantidade numérica, por exemplo. Bom, por hoje é só. Eu espero ter contribuído com vocês e nos vemos na próxima aula. Grande abraço.